Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Afinal de contas, qual é a diferença entre Product Designer e UX Designer? Será que são funções diferentes? Será que uma é maior que a outra? Ou será que no final das contas a gente está falando praticamente da mesma coisa, só que com nomes diferentes dependendo da empresa? Essa confusão não é culpa de quem está começando. O próprio mercado ainda trata essas nomenclaturas de formas distintas, e isso acaba gerando ansiedade desnecessária, principalmente para quem está tentando entender onde se encaixa. Eu já vi empresas onde o UX Designer faz exatamente o que a outra empresa chama de Product Designer, e já vi casos onde o título muda, mas o dia a dia continua praticamente igual. Então hoje a ideia não é criar uma guerra de títulos, mas trazer clareza sobre o que realmente importa. No fim do dia, o que define seu trabalho não é o seu título no LinkedIn, mas o impacto que você gera no negócio. Antes da gente continuar, já deixa aí o seu like na plataforma de podcast que você está me ouvindo, ativa as notificações para não perder nenhum episódio e compartilha esse papo reto com alguém que vive confuso com essas nomenclaturas dentro do design. E se você quiser apoiar a gente de forma monetária, tem a nossa chave que é o pix@papodeux.com.br. Isso ajuda muito a manter tudo acontecendo por aqui. Vamos começar pelo básico. O UX Designer vem de User Experience Designer, ou seja, designer focado na experiência do usuário. E aqui um ponto importante: designer não cria experiência, cria jornada. A experiência acontece quando existe a interação entre aquela pessoa e uma pessoa e aquela jornada que foi desenhada. E aqui é importante também entender que UX nunca foi apenas desenhar telas. UX é entender comportamento, contexto, necessidades, dores, jornada, percepção e impacto das decisões no uso real de um produto. É uma visão que olha para além da interface e tenta compreender como as pessoas interagem com o serviço ou solução ao longo de um tempo. Dependendo da empresa, a pessoa do UX Designer pode atuar mais focada em pesquisa, em arquitetura da informação, em fluxos, em validações da hipótese ou até mesmo em interface. Não existe uma única forma de escrever UX, porque UX é um campo muito amplo. O que muda não é a essência da função, mas o quanto a empresa entende e valoriza essa visão estratégica dentro do processo de construção do produto. Você, como designer, está desenhando telas ou está pensando na experiência completa que acontece antes, durante e depois do uso? O termo Product Designer ganhou muita força nos últimos anos, principalmente em empresas de tecnologia e produtos digitais. Em muitos contextos, Product Designer é o profissional que atua como designer de produto digital de ponta a ponta, participando desde a descoberta do problema até a entrega e evolução contínua da solução. É alguém que não olha só para a experiência do usuário, mas também para o impacto do negócio, métricas, estratégia e colaboração com as outras áreas como engenharia e produto. Mas aqui vem um ponto importante. Em muitas empresas, o que hoje chamam de Product Designer é basicamente o que antes era chamado de UX Designer mais generalista, digamos assim. A diferença não está necessariamente nas habilidades, mas na forma como a organização enxerga o papel do design dentro do ciclo de produto. Algumas empresas usam o título de Product Designer para reforçar a ideia de que o design não está isolado, mas integrado à estratégia e ao desenvolvimento contínuo. Muitas vezes o Product Designer é o UX Designer que ganhou um pouco mais de escopo dentro do produto. Se a gente começar a olhar de forma honesta, a maior diferença entre o UX Designer e Product Designer não está nas habilidades obrigatórias, mas na forma como cada empresa organiza os times, ali a topografia, a estrutura e define essas responsabilidades. Existem lugares onde o UX Designer atua de ponta a ponta como Product Designer, e existem lugares onde Product Designer é mais focado em interface, ou seja, o título sozinho não explica quase nada sobre o trabalho real de uma pessoa dentro desse universo do design. O risco de se apegar demais às nomenclaturas é começar a criar hierarquias imaginárias na nossa cabeça, como se uma função fosse evolução de outra função, quando na verdade estamos falando de variações dentro do mesmo campo. E o UX continua sendo sobre experiência do usuário. E mais uma vez, nós não desenhamos a experiência do usuário,
Nós desenhamos a jornada, pois a experiência ela acontece quando existe a interação entre o usuário e aquela jornada que a gente desenhou. É claro que a gente pensa na experiência que a pessoa pode ter ao usar aquilo que foi desenhado, mas não tem como garantir. E design de produto continua sendo sobre construir soluções que equilibram o usuário, negócio e tecnologia. São perspectivas que se complementam, não que competem entre si. O mercado muda os nomes, mas a essência do design continua sendo resolver problemas reais para pessoas reais. Em vez de gastar energia tentando entender qual título é melhor, talvez a pergunta mais útil seja: qual é o tipo de impacto que você quer gerar dentro do produto? Porque, no final das contas, tanto o UX Designer quanto o Product Designer precisam desenvolver algumas bases semelhantes: pensamento sistêmico, colaboração com times multidisciplinares, entendimento de negócio e a capacidade de traduzir complexidade em soluções simples. Se você trabalha com UX e começa a se aproximar mais das decisões estratégicas, provavelmente alguém vai te chamar de Product Designer em algum momento. Se você trabalha como Product Designer e aprofunda pesquisa e experiência do usuário, você continua pensando em UX. A linha entre esses papéis é muito mais fluida do que parece. Entender isso ajuda a diminuir a ansiedade e comparação desnecessária. Você está preocupado com o título ou com a evolução real das suas habilidades? UX Designer, Product Designer não são mundos separados. São formas diferentes que o mercado encontrou para nomear profissionais que pensam na criação de produtos com foco na experiência e no impacto. Algumas empresas vão usar um termo, outras vão usar outro termo diferente e beleza, tá tudo ok. O mais importante é entender o contexto onde você está e o tipo de problema que você está ajudando a resolver. Não deixe que o título defina a sua identidade profissional. Deixe que o seu pensamento, sua capacidade de colaboração e o valor que você entrega definam quem você é dentro do produto. Porque, no fim das contas, o usuário não sabe se você é um UX Designer ou Product Designer. Ele só sabe se teve ou não uma boa experiência com aquilo que ele usou. Valeu e até o próximo Papo Reto.